Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí. Vamos iniciar a nossa super revisão de processo penal, né? Então você que vai fazer a prova pro DEPEN, vamos detonar, vamos buscar os principais pontos em processo penal para você detonar na tua prova. Então se liga nessa revisão para a gente quais são os principais pontos que podem cair aí na prova aí do DEPEN em relação a processo penal. Ó, com toda certeza, inquérito policial. Isso é certo. Como 2 e 2 são 4. Prisões, não é? Prisões sempre vai cair, principalmente, que é aquela que a gente vai aqui bater em cima. Prisão em flagrante delito, né? Então sempre vai cair a prisão em flagrante delito. Algumas coisas de ação penal, né? A gente também vai ver aqui. Então vamos fazer esse geral aí desses 3 pontos aí pra gente detonar na prova. Beleza? Então, ó, é o seguinte. Suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, primeiro ponto, inquérito policial. Ué, Manuel, o que é que a gente precisa saber de inquérito policial que pode cair na prova? Ó, primeiro ponto, a natureza do inquérito policial, né? Então, um ponto importantíssimo é a natureza do inquérito policial. Depois, características do inquérito policial, não é? O famoso é idoso que a gente vai ver. Então, tudo isso é importante, tá? Diligências, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, natureza. Trata-se de um procedimento de natureza instrumental. Então, quando se fala em inquérito policial, estamos tratando, não é, um procedimento de natureza instrumental, porquanto se destina a esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia crimes, fornecendo subsídios para o prosseguimento, o arquivamento da persecução penal. Ou seja, o inquérito policial pode ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial. Isso aqui, ó, é o ponto, porque possui nítido caráter administrativo. Então, o inquérito policial, ele é nada mais, nada menos do que um procedimento administrativo, tá certo? Então, e por que eu preciso saber isso? Simples, meus amigos. Porque se eu digo que o inquérito policial é um procedimento administrativo, eu estou dizendo que no inquérito policial não existe contraditório nem ampla defesa, que é o que existe no processo. Então, no processo, eu vou ter o contraditório e eu vou ter a ampla defesa. Mas no inquérito, como não é processual, ele é um procedimento, não é processo, é procedimento administrativo. Então, não é? Busca-se apenas no inquérito policial buscar elementos informativos e não provas. Escutaram? No inquérito busca-se elementos informativos de um crime e não provas. As provas estão no processo. Os elementos informativos estão no inquérito policial. Vamos lá. E qual é o conceito que eu tenho de inquérito policial? Inquérito policial é, pois, o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, que não tem nada a ver com o poder judiciário, não é? Essa polícia judiciária a gente já vai ver quem é, para apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Então, qual é a finalidade do inquérito policial? São duas. Buscar a materialidade, né? Buscar a materialidade do delito. Então, se
existe, não é, elementos necessários para definir se houve um crime, então buscar aí essa materialidade do delito e, obviamente, a autoria desse delito, a autoria do crime. Essas são as duas finalidades do inquérito policial. E quem é essa polícia judiciária, né? Nós falamos que no conceito, quem é responsável pelo inquérito é a polícia judiciária. Ora, pessoal, a polícia judiciária, não é, é aquela representada no Brasil pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, tá? Então, no âmbito do Estado, a polícia judiciária é a Polícia Civil. No âmbito da União, é a Polícia Federal. Então, o artigo 4º, né, do CPP diz isso: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria, tá? Então, lembrando que essa Polícia Civil e a Polícia Federal estão presentes lá no artigo 144 da Constituição Federal. E por que Polícia Judiciária? Mas antes de eu falar por que a Polícia Judiciária, lembrar que Polícia Militar é uma coisa, Polícia Judiciária é outra. Então, na verdade, nós temos dois tipos de polícias, né? Uma polícia PM representa a polícia preventiva, e a Polícia Civil e a PF, que é a Polícia Judiciária, representa a famosa polícia repressiva. E por quê? Porque PM é a polícia preventiva, porque ela vai atuar antes do cometimento do delito. Já a Polícia Civil e a Polícia Federal são repressivas, por quê? Porque vão atuar após o cometimento do delito. Por isso que ela é chamada Polícia Judiciária, porque ela vai fazer a investigação. Beleza? Tranquilo? Então, ó, segundo nossa abelhinha concurseira aqui, ó, dizendo importantíssimo esse recado importante, que a Polícia Militar, por sua vez, não tem função investigatória. Por quê? Porque ela é uma polícia administrativa, é aquela polícia preventiva, não é? De caráter ostensivo, ou seja, sua função é agir na prevenção dos crimes e não na sua apuração, porque quem faz a apuração é a PC e é a PF. Bem, outro ponto importantíssimo do inquérito é que o inquérito ele possui características. Então, a primeira característica do inquérito é que ele é inquisitivo. Inquisitivo por quê, Manuel? A inquisitorialidade do inquérito decorre de sua natureza o quê? Pré-processual. Ou seja, pré-processual quer dizer natureza o quê? Administrativa. Vem antes do processo. Então, no processo, temos o MP, ou a vítima, o acusado e o juiz. No inquérito, meus amigos, não há acusação. Você tem o investigado e depois esse investigado vira indiciado. Não é? E por que eu não posso ter, Emanuel, no inquérito policial, eu não posso ter um acusado? Porque não tem natureza processual. Não existe contraditório nem ampla defesa. Por isso que o cara é investigado e depois indiciado. Tá? Então, no inquérito, por ele ser inquisitivo, não há direito ao contraditório, nem ampla defesa, né? Como dissemos. No IP, não há acusação alguma. Há apenas um procedimento administrativo destinado a reunir informações, que a gente vai chamar de elementos informativos, para subsidiar um ato, ou seja, o oferecimento de denúncia ou queixa. Não há, portanto, acusado, mas investigado ou indiciado. Outra característica importante: há
oficiosidade. Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, então aqui já é importante, né, esse princípio da oficiosidade. A oficiosidade da ideia de ofício, né? Oficiosidade da ideia de ofício. Quer dizer da ideia de ofício? É quando o agente público age de ofício, ele toma a iniciativa. Então, importante saber que na característica do inquérito policial oficiosidade, o delegado de polícia vai tomar a iniciativa para a abertura do inquérito policial. Só que essa iniciativa só pode ocorrer nas ações penais públicas, naqueles crimes, não é? Cuja ação penal é pública e incondicionada. E por que isso? Porque na ação penal pública condicionada depende de representação da vítima ou de requisição do ministro da Justiça, e nas ações privadas de interesse da vítima para que se prossiga a investigação. Por isso que a característica da oficiosidade, que é quando o delegado toma a iniciativa própria, ele mesmo toma iniciativa própria, sem depender de ninguém, é porque os crimes ali que vão ser investigados por ele é de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Oficialidade quer dizer o quê? Que o inquérito policial é conduzido por um órgão oficial do Estado, né? Então, o inquérito policial não pode ser conduzido por um órgão particular, por um órgão privado. O inquérito policial é conduzido por um órgão oficial do Estado. Procedimento escrito. Então, o inquérito policial é um procedimento escrito, né? Todos os atos produzidos no bojo do inquérito policial deverão ser escritos e reduzidos a termos que forem orais. Então, mesmo aqueles depoimentos orais devem ser reduzidos a termo. O que é reduzido a termo? É escrito, não é? Então essa regra encerra outra característica do IP, citada por alguns autores, que é da formalidade. Então o inquérito tem como característica ele ser um procedimento que escrito. Indisponível, claro, uma vez instaurado o inquérito policial, não pode a autoridade policial arquivá-lo, não é? Pois essa atribuição é exclusiva do judiciário quando o titular da ação penal assim o requerer. Lembrando que, quando diz, eu coloquei aqui exclusiva do judiciário, porque ainda estamos trabalhando com o artigo 28 antigo, porque o artigo 28 novo, que foi modificado pelo pacote anticrime, já diz que a atribuição é do Ministério Público. E por que a gente não pode trabalhar agora com isso? Simples. Porque ainda está com efeito suspensivo alguns dispositivos do pacote anticrime. Entre esses dispositivos de efeito suspensivo está a questão aí do arquivamento do inquérito policial. Beleza? Então, a gente vai ver que o arquivamento é um ato complexo. Depende de dois órgãos para o arquivamento: do Ministério Público, que solicita, e do Poder Judiciário, não é, que aceita ou não esse arquivamento. Dispensabilidade. Então o inquérito policial ele é dispensável, ou seja, ele não é obrigatório. Por quê? Porque ele tem um caráter informativo. Isso quer dizer que ele não é necessário a ação penal. Por que ele não é necessário a ação penal, Emanuel? Por quê? Se o Ministério Público, que é titular da ação penal pública, ele tiver todos os elementos informativos, provas para abrir ação penal, ele não vai precisar do inquérito. Então, por isso que ele é dispensável, tá? Que é o que diz o parágrafo 5º aqui, ó, do artigo 39. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover
ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Discricionário, a autoridade policial pode conduzir a investigação de maneira que entender mais frutífera, ou seja, o inquérito policial dá margem de liberdade para que o delegado possa conduzir da melhor forma que ele achar a investigação. Sigiloso, cuidado, ele é sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, a pessoas estranhas. Aos envolvidos, ele não é sigiloso. Aí lembrar da súmula vinculante número 14, não é? Bem, então aqui estão as características do inquérito: sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, oficial, indisponível, discricionário e oficioso. Qual é o bizu? O inquérito policial ele é idoso, escrito, inquisitivo ou indisponível, dispensável ou discricionário, oficioso, sigiloso e oficial. Grava esse bizu, o inquérito policial ele é idoso, tá? Então, para a gente terminar aqui, inquérito policial, lembrar que nos crimes de ação pública, ou seja, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo, tá certo? E só lembrando também de ofício, porque você tem a famosa notícia crimes. Notícia crimes que pode ser de cognição imediata, mediata ou coercitiva. O que é uma notícia crimes de cognição imediata? Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão de suas atividades rotineiras, ou seja, ele sabe através da mídia, ou quando ele vai fazer uma diligência, ele sabe do cometimento do crime. Ou notícia crime de cognição imediata. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de um expediente formal, que pode ser requisição, por exemplo, do Ministério Público. Ou então, notícia crimes de cognição coercitiva. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão da prisão em flagrante do suspeito, né? Então aqui nós temos aqui a... Opa, deixa eu dar um ESC aqui. Opa, pronto, voltamos aqui. A notícia crimes de cognição coercitiva é aquela que vai ocorrer, não é? Quando há o auto de prisão em flagrante. Bem, galerinha, em relação ao inquérito tem muito mais coisas, né? Mas a gente tem que ficar aqui para a gente ver outras coisas em processo penal, né, que podem cair. Vamos agora para ação penal. Então vamos lá ver ação penal. Bem, para a gente ir logo direto no que, não é? No que é importante. Então, deixa eu apagar logo aqui um erro aqui, para a gente não marcar bobeira. Pronto, agora vou lá. Então, ó, ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada, tá? Na ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. Já já a gente vai falar sobre isso aqui. Ou a ação penal pode ser privada, exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Tranquilo? Então vamos lá. Bem, como eu disse para vocês, a ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. O que é ação penal pública incondicionada? Quando a atuação do Ministério Público não depende de nenhuma condição. Ou seja,
o Ministério Público pode entrar com ação penal sem depender de ninguém. Então ele sabe do crime, teve a notícia do crime, ele já pode impetrar a ação penal sem depender de ninguém. Já a ação penal pública condicionada é nos casos em que a atuação do Ministério Público é dependente de uma condição normativa. Ou seja, ela está condicionada a uma condição de procedibilidade. Quais são elas? Representação da vítima e requisição do ministro da Justiça. Já a ação penal privada, ela pode ser exclusiva, que é o desencadeamento do processo, que depende da própria iniciativa da vítima ou do seu representante legal. Mas você tem ação penal privada personalíssima. Cuidado! Enquanto nessa daqui, se a vítima morrer, pode outras pessoas impetrarem essa ação penal. O cônjuge, os ascendentes, os descendentes e o irmão. Famoso bizu CAD. Então, se a vítima não puder impetrar, se ela morrer ou tiver impedida de impetrar essa ação penal privada, pode ser pelo CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Já na ação penal privada personalíssima, a titularidade compete única e exclusivamente ao próprio ofendido. Não é cabível a sucessão processual. Não é? O representante legal da vítima não poderá atuar. A gente tinha 2 crimes, né, que cabiam ação penal privada personalíssima. Na verdade, hoje a gente só tem um, que é do artigo 236, né, lá do Código Penal, que é o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Então, esse crime é de ação penal privada personalíssima. Quer dizer o quê? Só a vítima, somente ela, poderá entrar com a ação penal. Beleza? Já a ação penal privada subsidiária da pública corresponde ao quê? Ora, quando o o delegado termina o inquérito policial, ele envia o inquérito policial para o delegado. O delegado envia o inquérito policial para o Ministério Público. O que o Ministério Público pode fazer? Pedir o arquivamento, solicitar novas diligências ou entrar com ação penal. Se ele decidir entrar com ação penal, ele tem 5 dias. Se o indivíduo estiver preso, e 15 dias se o indivíduo estiver solto. Qual é o problema aí? Muitas vezes o Ministério Público passa direto e não entra com ação penal. E o que a Constituição diz no seu artigo 5º? Que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. O princípio do devido processo legal, inciso 54 do artigo 5º. Então, para que o indivíduo possa ser punido, deve existir um processo. Se o Ministério Público não entrou com ação penal, não existe processo. Então, para evitar essa impunidade, aí, o que a Constituição diz? Que ser admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, que é aquele prazo de 5 ou de 15 dias que deveria ser feito pelo Ministério Público. Beleza? Então, processo penal em relação à ação penal, a gente vai ver isso aqui e vamos para prisão. Não é? E prisão, a gente vai ver começar aí pela famosa prisão em flagrante, né? Prisão em flagrante aqui. Deixa eu fazer aqui um negócio logo aqui, porque eu não tirei a logomarca aqui de um curso aqui nesses slides. E não pode, né, pessoal? Deixa eu só, rapidinho, deixa eu tirar a marca aqui, tá? E a gente
voltar a trabalhar aqui. Rapidinho. Pronto. Vamos lá. Então, meus amigos, quando se fala em prisão, nós temos 3 tipos de prisão. Nós temos a prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Então, quando se fala em prisão, nós temos prisão em flagrante, prisão preventiva e a famosa prisão temporária, tá? Nessa revisão a gente vai tratar, infelizmente, só de uma, que é a prisão em flagrante, porque não dá tempo para a gente trabalhar com todas. E o que a gente pode trabalhar em prisão em flagrante? Então, a prisão em flagrante está lá prevista no artigo 301, né, do Código de Processo Penal, né, e artigo 302. Ele diz o quê? Qualquer do povo poderá, então se liga aqui, ó, poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, na verdade, no artigo 301 se encontram os famosos sujeitos, né, do flagrante delito. Quem são esses sujeitos? Você tem um sujeito ativo e um sujeito passivo, né? O sujeito ativo da prisão em flagrante é quem efetua a prisão e o sujeito passivo é a pessoa que é presa. E você tem ainda, em relação ao sujeito ativo, como nós vimos, ele pode ser facultativo ou obrigatório. Como assim, Emanuel? Facultativo ou obrigatório? Aqui, ó. Quando se diz qualquer do povo poderá. Então aqui a gente tem uma faculdade. E aqui, ó, os policiais e seus agentes deverão. Então aqui a gente tem uma obrigação. Então, ó, nós temos aqui nos sujeitos o facultativo e o obrigatório. Então, qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante. Logo, nesse caso, temos um sujeito ativo facultativo. Então, você que é do povo, se você quiser, pode, quando o cara estiver fazendo assalto, você pode chegar lá de peito aberto e dizer, você está preso em flagrante delito de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Não indico, mas pode fazer, não é? E você também tem, não é, um sujeito ativo que é obrigatório, não é? Que é a autoridade policial e seus agentes, ocorrendo o crime, não é? O flagrante será obrigatório, eles devem realizar a prisão em flagrante. Por isso aqui temos o que chamamos, né, sujeito ativo obrigatório, ele deve, né? Isso faz com que tenhamos, no primeiro caso, um flagrante facultativo e, no segundo caso, um flagrante obrigatório. Sim, e quais são as espécies de flagrante? Estão aqui previstos aqui, ó, no artigo 302. Cuidado, que na verdade o flagrante delito, as espécies estão aqui nesses 4 incisos. Só que a doutrina ainda fala em outras espécies de flagrante que a gente vai ver. Mas vamos lá. Então, primeira espécie de flagrante, flagrante próprio, artigo 302, 1 e 2. Então, o que o inciso 1 e 2 diz? Considera flagrante aquele que está cometendo a infração penal ou aquele que acaba de cometê-la. Ou seja, é aquele, não é? Então, flagrante delito, flagrante delito, no inciso primeiro, é aquele que está cometendo a infração penal ou aquele que acaba de cometê-la. Ou seja, é aquele cara que foi pego com a boca na botija. Ou o cara tá cometendo a infração penal. Opa, você tá preso. Ou ele atirou e quando vai saindo, se prende ele. Flagrante delito.
próprio, flagrante delito próprio. Mas você ainda tem o flagrante delito impróprio, não é? Ou também chamado, né? CESP adora isso, ó, quase flagrante, né? A CESP adora isso, chamado quase flagrante. Então, aqui, embora o agente não tenha sido encontrado pelas autoridades no local do fato, é necessário que haja uma perseguição. Aqui, ó, o bizu é esse aqui, ó, para diferenciar o artigo 302, inciso 3º, ou seja, flagrante próprio do flagrante próprio, é isso aqui, ó, perseguição. Então, como assim, Emanuel? Então, o cara cometeu um crime e foi embora. 10 minutos depois, a polícia ia passando no local, a vítima, eu acabei de ser assaltado aos policiais. Ele foi para onde? Para ali. Eles partiram em perseguição. Aí surge nessa perseguição a besteira, né? O flagrante delito dura até 24 horas, né? Pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. O flagrante delito, né? Nessa perseguição, ela dura enquanto houver a perseguição. Então, se o cara foi pego 2 dias depois, 48 horas, vai ser pego em flagrante delito. Só não vai ser pego em flagrante delito numa perseguição se houver descontinuidade. Mas se a perseguição for ato contínuo, pode ser pego com 3 dias e vai ser flagrante delito. Tá? Então, o bizu aqui para o flagrante próprio é a perseguição. Flagrante presumido. No flagrante presumido tem as mesmas características do flagrante próprio, né? Com a diferença que a doutrina não exige que tenha qualquer perseguição. Basta o quê? Logo depois, né, do cometimento do crime, o autor seja surpreendido com objetos, armas, papéis, que façam presumir que ele foi o autor do delito. Por isso que é chamado também flagrante fictício ou assimilado. Mas a doutrina dá outro tipo de flagrante, né? O famoso flagrante esperado, né? Onde a autoridade toma conhecimento que será praticada a infração penal e se desloca para o local onde o crime acontecerá. Então, quando o crime, né, começa a acontecer, aí ele vai lá e prende o indivíduo, né? Então, por isso é flagrante esperado, porque a polícia espera o cometimento do delito, né, para que o delito comece a ocorrer, ele começa a, que o autor do delito comece a os atos executórios para que possa ser preso em flagrante, tá certo? Obviamente, cuidado para não confundir flagrante esperado com flagrante provocado ou preparado, né? Isso aqui é totalmente diferente. Nesse, a autoridade instiga o infrator a cometer um crime, criando a situação para que ele cometa o delito e seja preso em flagrante. É o famoso ocasião faz o ladrão, né? Não é válida, pessoal. Essa prisão aqui, essa prisão é válida. Essa prisão não. Por que não é válida? Porque quando a autoridade instigou o cara a cometer o crime, não é? Ele criou uma situação que torna impossível a consumação do delito, tratando-se, portanto, de crime impossível, né? A famosa súmula 145. Então, vê só, olha o exemplo aqui. Imagina o policial que sobe o morro para prender um vendedor de drogas. Ele pede a droga e o traficante o fornece. Nesse momento, o policial efetua a prisão, mas não pela venda da droga, né, que seria crime impossível porque ele induziu, instigou, né, mas pelo crime anterior a este, que é o crime de ter consigo para a venda substância entorpecente, tá certo? Então, nesse caso, flagrante preparado vem sendo admitido, pois não há hipótese de crime possível, esse que o crime já havia ocorrido. Então, se ele pede, policial instiga o cara, me vende a droga, aí o cara, peraí que eu vou buscar. Aí o policial vai e prende, não é crime, não é? Não é crime aí. Por quê? Porque ele instigou. Mas se o cara vai lá e traz a droga, veja,
ele não vai dar o flagrante delito por venda de droga, e sim por trazer consigo. Entenderam aí? Então, muito cuidado aí, né? No flagrante provocado ou no flagrante preparado, é aquele que torna o crime impossível, tá certo? Bem, observado esses flagrantes, terminamos a nossa revisão aí de processo penal, certo? Valeu, ó! Sempre suave na nave, muita fé, força e foco na tua aprovação. Boa prova, pessoal. Valeu!